Bom dia, meu irmão. Graça e paz do nosso Senhor para você e para sua família. Vamos então, nesta manhã, continuar o nosso estudo que estamos realizando na epístola de Pedro. Já estamos aí caminhando dentro do capítulo de número 4. Você que está chegando agora, que ainda não acompanhou todos os estudos que já realizamos, eu convido a você a entrar então no perfil aí para acompanhar as lições que nós já estamos realizando, tá bom? Vou reduzir um pouco aqui a luz, acho que não fez tanta diferença, né? Então, eu gostaria de caminhar com você dentro do estudo hoje em em Pedro, 1 Pedro. Peço que você abra 1 Pedro capítulo 4. Vamos ler do verso 7 a 19. Conversarmos sobre serviço e sofrimento. É o tema que hoje trataremos. Serviço e sofrimento. O texto da palavra de Deus vai falar assim para a gente, de 7 a 19. E aí eu vou ler aqui na NVT, nova versão transformadora, tá bom? Não estaremos lendo hoje na revista atualizada. Assim nos diz, de 7 a 19 do capítulo 4. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu o dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo o que você realizar trará glórias a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelo quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Mas, se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome, pois chegou a hora do julgamento que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. E se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Portanto, se vocês sofrem porque cumprem, deixa eu voltar lá. Se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem a sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel. Então, esse é o texto da palavra de Deus que vamos meditar nessa oportunidade.
a respeito de serviço e sofrimento. Sobre isso vamos falar. E aí a lição nos conduz aí a pensar, na verdade, a respeito de uma pergunta. E a pergunta ela é muito interessante, e eu fiquei até surpreso sobre essa pergunta, porque ela nos traz, então, lembrança do que temos estudado aí às quartas-feiras, né? Nossos estudos que estão sendo realizados sobre seitas e heresias. Estamos aí, então, caminhando para esse estudo das seitas e heresias. Então, a pergunta é esta, que a nossa lição vai fazer. De onde vêm as seitas? De onde surgem as seitas e as heresias? E aí, então, a própria revista vai nos falar, essas que são as mais diversas, como, por exemplo, os Testemunhas de Jeová, algumas outras como o Menino de Deus, e algumas diversas que a gente pode citar aqui. Mas a pergunta é essa, de onde vêm essas seitas? E a resposta, ela é uníssona. A resposta, ela sempre é a mesma. Há uma interpretação equivocada a respeito das Sagradas Escrituras. Isso é muito importante, então, de nós entendermos o problema da divisão, o problema da divisão no meio do corpo de Cristo. E a verdade é que um tempo de dificuldade, ele é propício para que as bases dos relacionamentos sejam afetadas. O momento da dificuldade, o momento da provação, Tiago nos orienta o modelo certo, o resultado certo de uma provação, que deve ser a produção de perseverança. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre a provação nos coloca numa posição de perseverarmos mais ainda, mas infelizmente, muitas das vezes, essa provação no nosso meio nos conduz à divisão. Isso é muito triste, mas é verdade que há sim um momento mais propício para a divisão no tempo da adversidade. E após nos orientar nesse sentido, a lição vai nos conduzir a pensar em primeiro lugar sobre essa questão de servir enquanto não chega o fim. Então, nós precisamos pensar que, agora salvos em Cristo Jesus, a nossa vida deve ser uma vida de serviço a Ele. Não um serviço num sentido de barganha, não um serviço no sentido de pagar o preço da salvação que eu recebi. Não, não. O nosso serviço a Deus não é barganha. O nosso serviço a Deus é justamente o resultado de um coração grato e entregue à obra de Deus. Por isso, a revista nos alerta que, enquanto não chega ao fim, precisamos continuar servindo ao Senhor. Enquanto não chega o momento de Cristo retornar para pegar, buscar a sua igreja, devemos continuar servindo. Então, essa é a nossa principal responsabilidade, entender que nós temos que viver a vida cristã com dinamismo, vitalidade e disposição. Uma vida cristã pulsante, uma vida, aliás, se é vida, ela deve demonstrar ação, movimento. Porque apesar de, aparentemente, no nosso corpo, se você olha para mim agora e eu fico calado, você pode entender que eu estou em silêncio, mas dentro de cada um de nós há muito movimento, seja movimento das nossas células em movimento constante. Aqui, para que eu possa estar falando, há necessidade de circulação sanguínea para que eu movimente as minhas mãos, por exemplo, para que eu tenha pensamentos. A articulação da fala, dos pensamentos, está tendo atividade cerebral. Então, por mais que aparentemente, quando você olha, eu estou em silêncio, por dentro eu estou em plena atividade. Os meus olhos estão centrados na câmera, o meu pensamento e a minha fala estão articulados,
o meu gestual também está. Então, precisamos pensar que aparentemente nós estamos parados, mas não. O corpo de Cristo precisa estar em constante movimento, obedecendo o cabeça, que é Cristo. Então, precisamos pensar nesse serviço a Deus, que é um serviço intencional em um tempo de dificuldade. No tempo da adversidade, não seremos aqueles que causam divisões, contendas, problemas, que puxam os outros para baixo, mas diferente disso, seremos estes que continuaremos em serviço ao Senhor até o fim. E aí, então, primeiro, e agora a revista vai nos trazer algumas dicas de como servir a Deus nesse tempo da adversidade. E, em primeiro lugar, é você ser criterioso. Isso é muito importante, porque é justamente a ideia daquele que não abandona as coisas essenciais pelas coisas que são, ou melhor, que não abandona as coisas cruciais pelas coisas que são. O que eu preciso que você pense nisso. Que aqui a revista vai nos falar: abandonar o trabalho e as responsabilidades não atribuiria para a boa reputação da igreja. Ou seja, e aí nós já falamos no início sobre as seitas, né? E aí eu lembro a você aqui o próprio movimento das seitas, e uma seita que acabamos de conversar na última quarta-feira, encerrar o assunto sobre ela, foi o Adventismo do Sétimo Dia, em que Ellen White, a profetisa dos adventistas, teve uma visão, e não só ela, né, mas anterior a ela, teve um homem em que ele, Miller, chamado de Miller, Charles Miller, não lembro se o primeiro nome dele é Charles, mas ele teve uma visão, e a partir de estudos do livro de Daniel e algumas questões de numerologia, ele trouxe um dia certo para a volta de Cristo, uma data. Então, muitas pessoas abandonaram seus trabalhos, venderam suas casas, venderam tudo, porque acreditaram que Jesus voltaria. E aqui, o que a palavra está nos falando? É justamente isso, por isso que eu quero trazer esse exemplo. Que você entenda que nós temos que ser criteriosos no nosso serviço, no nosso estudo da palavra, no nosso convívio, no nosso serviço a Deus. Porque não servimos de forma leviana. Nosso serviço a Deus é um serviço que gera testemunho fiel, um serviço que não envergonha o evangelho. Diferente disso, proclama e expande a mensagem do evangelho. Então é muito importante esse critério no nosso servir. Segundo lugar, sobriedade. Um tempo que dificilmente temos vivido a sobriedade cristã, um tempo que nós estamos tão polarizados em todas as circunstâncias, em todos os sentidos, estamos vivendo polaridades em muitas questões, sejam questões de saúde diante dessa pandemia, sejam questões administrativas, econômicas, até mesmo religiosas e doutrinárias. Então, é tempo de pensarmos na sobriedade, no controle dos sentimentos. Muitas pessoas nesse tempo têm vivido dificuldade, tido dificuldade para gerenciar os seus sentimentos, as suas emoções, seus pensamentos e as suas vontades. Então, é tempo de vivermos também em sobriedade, porque o nosso serviço a Deus, ele é criterioso e ele é também um serviço que é sóbrio. Mas, em terceiro aspecto, é um serviço que ele não é apático. Como eu falei a você, se você olha para o meu corpo, aparentemente eu não estou fazendo nada, além de falar, mas há uma atividade intensa de várias questões no meu corpo, como eu falei, de células de pensamento, de coordenação, de motor, de veias de circulação sanguínea. Então, há uma atividade constante. Assim é, aqui trazendo uma analogia, o corpo de Cristo. E o que pulsa a vitalidade na igreja de Cristo é o amor. Sem amor, nada vocês podem fazer. Não adianta, não adianta. Posso falar língua de anjos e de homens,
posso fazer o que for, mas se não tiver amor, 1 Coríntios 13 diz, 13 ou 15, não me recordo, diz que sem amor nós não somos nada. Precisamos entender isso. E é um amor intenso, não é um amor plastificado, não é um amor fabricado, não é um amor industrializado, não é um amor marketing, né? Porque hoje temos aí uma ideia, e isso não condiz com o evangelho, um amor romantizado, o amor do evangelho. E aqui você lembra que Pedro está escrevendo a uma igreja em plena perseguição, e ele fala de amor, então é um amor que move em serviço a Deus e ao meu próximo. E aí você percebe a comparação desse amor. Olha só, do mesmo modo que o sacrifício de Cristo na cruz cobre os nossos pecados, escondendo-os em vez de publicamente manifestá-los, devemos também cobrir o pecado dos nossos irmãos. E é desse modo que o amor é intensamente exercitado. Aqui é um combate direto ao mexeriqueiro, é um combate direto à fofoca, é um combate direto às divisões, às dissensões, às contendas, às discórdias no meio do corpo de Cristo, porque em um lugar onde não há o amor verdadeiro do Evangelho, não tem como ter união. E se não há união, não há mutualidade, não há entender a posição do meu irmão, mas diferente disso. Se não há o amor cristão, eu vou fazer diferente disso que está aqui. Eu não vou estar nem aí porque o meu irmão vai, do que vão pensar do meu irmão, mas eu apenas vou falar. Aliás, se isso acontece, nem irmão podemos considerar. Então, precisamos ver nesse sentido, que o amor é exercitado através da compreensão do meu irmão e do meu próximo. Isso é muito sério. Mas, em outro lugar, é a ideia da prática da hospitalidade. Prática da hospitalidade. E aí, não sei se você sabe essa informação, mas eu vou trazer aqui a você. Eu fiz, não concluí, mas cheguei a fazer um curso técnico em hotelaria pela FATEC, e aí nós tivemos que estudar a história da hotelaria, né? A história da hospedagem. E a hospedagem, que tem uma relação com a hospitalidade, que dá origem à palavra hospital, era inicialmente, se começou essa ideia de recepção, de hospitalidade, que temos hoje tão comum, em viajantes que faziam viagens muito longas e que tinham que parar em determinados lugares. E aí, a partir daí, então, a partir do dormir e se alimentar para que possa, então, continuar viagem, a ideia de restaurante também, você percebe que isso tem uma ideia de restauração. Então, o restaurante não era como hoje nós temos a ideia de um restaurante que a gente vai para comer, simplesmente, e com um momento até de lazer, né? Mas antes era apenas para restauração de saúde mesmo, para a pessoa se alimentar para continuar viagem. Então, você aí já tem aí uma ideia de como surgiu o restaurante, de como se surgem então as hospitalidades e a hospitalidade. Não era diferente no meio do corpo de Cristo. Missionários que vinham de lugares eram recebidos nas casas dos cristãos, às vezes pessoas individualmente, como missionários, mas às vezes um grupo de cristãos se reuniam em casas. Por exemplo, existiam muito isso na igreja primitiva, tinha muito disso, que a igreja se reunia na casa de uma pessoa. Isso era muito comum, tá bom? E aí que você pense nisso, que a hospitalidade deve ser marcante no nosso meio, principalmente os domésticos da fé, os nossos irmãos que precisam de acolhimento nesse tempo tão difícil. Seja qual for o acolhimento, seja financeiro, seja emocional, seja psicológico, seja ele espiritual acima de tudo, mas que possamos ser uma igreja que serve em hospitalidade
ao nosso próximo. Então, isso é muito importante, muito marcante de você pensar. Então, depois que você percebeu esse primeiro aspecto de que nós devemos servir enquanto não se chega ao fim e o retorno de Cristo para buscar a sua igreja, você viu esses aspectos. Devemos ser criteriosos no nosso serviço, sóbrios na nossa servidão a Deus, intensos no amor e praticantes da hospitalidade. Então, em segundo grande ponto, em segundo grande aspecto, nós vamos pensar no serviço com os nossos dons. Agora, pensando naquilo que o Espírito Santo nos reveste, nos capacita, através dos dons que ele mesmo concede à sua igreja e aos indivíduos para o serviço na comunidade cristã. Então, nós vamos pensar nos dons espirituais. E aí isso você vai ver no verso 10 e 11. Nós até agora falamos do verso 7 a 9, tá bom? Tudo isso que falamos a respeito inicialmente do serviço até chegar ao fim. E agora, no verso 10, a gente vai pensar no serviço através dos dons. No 10 e 11, que diz: Deus concedeu um dom para cada um. E vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Faça-o de acordo com as palavras de Deus. Você tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo o que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, aqui a gente já vê essa ideia de que nós devemos servir a Deus com os nossos dons e talentos. Nossos dons. Verdade é que todo crente, todo ele, tem pelo menos um dom espiritual. Pelo menos um. Se não mais de um. E ninguém tem todos. Tá bom? Todo mundo tem pelo menos um e ninguém tem todos os dons. Tá bom? Então, que você entenda isso. Que você entenda essa palavra como uma responsabilidade. Se você já serve, já sabe qual é o seu dom, glória a Deus, então use isso para a glória de Deus. Se você não sabe, entenda isso. Se você é crente em Cristo Jesus, salvo, remido pelo sangue de Cristo, você tem pelo menos um dom, que você ganhou uma herança, um penhor, que é o Espírito Santo. Ou melhor, o penhor da nossa herança. E ele capacita com dons. Portanto, a gente entende isso, que os dons são concedidos à igreja e aos crentes. Para quê? Qual é o alvo de ter dom espiritual? Você já parou para pensar nisso? Para que nós temos dons espirituais? Em primeiro lugar, e alvo principal dos dons espirituais não é o benefício pessoal. Não é receber de Deus o dom da palavra para enriquecimento. Mas, diferente disso, é isso ao seu irmão. Por isso que estamos falando de serviço. Precisamos entender. Eu nem tenho olhado para lá e eu não travo. Se tem travado, me perdoe, tá bom? Vamos continuar. Então, não para benefício pessoal. E aí você vê que os dons são variados. São variados. Se quiser, a gente até se você quiser, a gente até faz um estudo específico a respeito dos dons. Podemos pensar em desenvolver isso se for da vontade dos irmãos. Então, vamos pensar que os dons, eles são dados à igreja. A gente já entendeu isso em primeiro lugar. Mas nós vamos entender, então, agora,
os dons sempre necessários. Existem dons que são para manifestação, até mesmo em momentos especiais em que Cristo quer revelar algo, quer apresentar algo, quer manifestar a sua graça de forma especial, às vezes. Por exemplo, o dom de cura. Pode ser algo que alguém tenha esse dom em si, é dado pelo Espírito Santo, para uma manifestação e para a glória de Deus em um determinado momento. Mas existem dons que são necessários e que a igreja não caminha sem eles. Quais são esses? O dom de pregação ou profecia e o dom de serviço. Não há igreja sem pregação da palavra. A igreja pode ser a melhor de todas no serviço, mas se não tiver a pregação da palavra, ela não é uma igreja bíblica. Da mesma forma, uma igreja que é capacitada na pregação da palavra e não tem serviço, tem alguma coisa errada aí. Ou a pregação da palavra está errada, ou eu não sei o que é. Porque uma leva a outra. Porque eu só prego porque eu estou já servindo pela pregação. E eu só sirvo porque eu entendi o que a palavra diz. Então, se complementa. Eu prego porque sirvo e eu sirvo porque eu prego. Entendeu? Eu prego porque eu estou em serviço a Deus. E eu sirvo por quê? Porque eu entendi a mensagem. Então, isso é muito especial. Os dons mais necessários para o mantimento de uma igreja são esses. O dom da profecia ou da pregação e o dom do serviço. Então, aí você vê que o dom da pregação é justamente a comunicação da graça divina, comunicação da boa nova, comunicação daquilo que hoje temos como o pregador, o evangelista, aquele que exorta e que ensina segundo as Sagradas Escrituras. E, em segundo lugar, é o serviço, entendimento de que, quando é desenvolvido ao modo de Deus e mediante os dons que ele concede à igreja, é precioso esse serviço. Primeiro, por causa dos seus bons efeitos dentro da comunidade. Todos servem e todos são servidos. Mutualidade cristã. Eu sirvo e sou servido. Se você só serve, tem algo errado. Se você só é servido, também tem algo errado. Vida cristã é mutualidade, é um com o outro. Isso é muito importante. E depois, porque atinge o seu último fim, que é a glória de Deus. Então, o serviço a Deus não é só para benefício pessoal, não é só para eu beneficiar o meu irmão, mas, acima de tudo, é que essa mutualidade seja para a glória de Deus. Isso é muito importante de você pensar nisso. Mas, em terceiro lugar, então, em último aspecto da nossa lição nessa manhã, nessa revista, é justamente a alegria de sofrer por Cristo. Isso é muito sério de se pensar, né? Como a revista nos fala sobre a alegria de sofrer por Jesus Cristo. Isso é uma realidade que a igreja vive e uma realidade que a igreja pode viver no verso 12 até aí o verso de número 19. E, em primeiro lugar, a gente entende, dentro dessa ideia agora de sofrimento, que a igreja é inevitavelmente uma igreja que sofre. É inevitável o sofrimento da igreja, visto que a obra de Cristo foi uma obra em sofrimento. Isso é difícil de falarmos em um tempo em que as pregações estão cada vez mais perdendo o foco nesse aspecto sofredor do evangelho, em que mensagens estão cada vez mais de autoajuda e não de ajuda do alto para passar pelas provações e pelos sofrimentos, porque temos que entender isso, que o sofrimento ele é inevitável. Cristo disse: eu
a obra de Cristo, a consumação perfeita da obra de Cristo foi em sofrimento, na cruz do Calvário. Então, precisamos entender que o símbolo maior do cristianismo é uma cruz, e cruz é sinal de sofrimento. Então, precisamos pensar nisso, mas diferentemente do sofrimento alheio, do sofrimento sozinho, do sofrimento sem uma causa específica, o sofrimento cristão tem uma razão de ser, um sentido por trás desse sofrimento. E aí a primeira indicação é que não estranheis, no verso 12. Então, os cristãos que passam pelo sofrimento, pela tribulação, assim diz Pedro, não devem estranhar essa condição, visto que Cristo mesmo disse que vocês sofrerão e serão perseguidos pelo meu nome. E aí nós temos que entender isso, que há uma finalidade no sofrimento. E a finalidade do sofrimento é justamente provar aquele que é crente. Então, nós precisamos ser provados pelo Senhor para se evidenciar o valor da nossa fé. Sem aprovação, uma fé não cresce. Sem teste, uma aprovação, uma fé não se amadurece. E aí me fez lembrar agora daquela música, né? Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Veja que lindo. Isso é uma declaração de fé. Toda vez que a minha fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais. E aí é uma confirmação do valor da nossa fé através do sofrimento. E isso é muito importante de você entender. Por isso que a revista nos diz para não estranhar isso, porque é valor, é para você ver o valor da sua fé. Porque se a fé que há em Cristo não nos permite passar pelos sofrimentos glorificando o nome dele, a nossa fé ela é fraca. Então, se a nossa fé está firmada em Cristo, nós conseguiremos passar pela aflição, não de forma tranquila, às vezes com dor, com a realidade do sofrimento, mas passaremos convictos de que Cristo está nos lapidando em meio ao deserto. Em segundo lugar, além de não estranharmos esse sofrimento que é inevitável diante de nós, e a pandemia evidenciou isso, nós precisamos, e aqui é engraçado, é curioso, não digo engraçado, digo curioso, que o sofrimento deve nos trazer alegria. Mas que alegria é essa? E eu quero que você perceba no verso 13, tá bom? Deixa eu abrir aqui. No verso 13 de 1 Pedro. 1 Pedro 4, verso de número 13. E eu quero que você veja essa alegria. O que é essa alegria? E aí você vê que essa alegria é kairo. A palavra alegria no grego, nesse texto, é kairo, que dá a ideia de carisma, de carismático. Carisma, uma ideia de presente. Veja, o verbo kairo significa regozijar-se, estar extremamente alegre, ter bom sucesso. A ideia de você entender que é a mesma noção que nós entendemos no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, em Mateus 5, em que bem-aventurado é. E aí a gente vê isso, que é uma pessoa que goza de felicidade indizível, inexplicável, uma alegria que toma cada um de nós. Isso aqui é carisma, é graça, é uma alegria que toma o nosso ser, mesmo em meio à aflição, mesmo em meio à dificuldade. É o carisma, é a graça, é o cairo que nos permite, como Jó, falar no meio de uma maior aflição, falar, eu sei que o meu Redentor vive e eu posso crer que ele ainda se levantará sobre a terra. É esse carisma, é essa alegria que nos preenche em meio à dificuldade, em meio ao sofrimento que é inevitável.
Por isso não estamos órfãos, não estamos abandonados. Nesse tempo de pandemia, nós não estamos abandonados. Sabe por quê? Porque temos o Cairo, temos a alegria, temos o carisma do Senhor, temos a graça, o dom, o consolo, o conforto do Espírito Santo em nossas vidas. Então, que você entenda isso, que os nossos sofrimentos, ele nos permite participar do sofrimento de Cristo, nos permite nos gloriarmos no sofrimento dele, porque quando passamos pelo que ele passou em sofrimento, também desfrutaremos da glória futura, glória que Cristo hoje vive. Então, que você entenda isso. E aí é a ideia de bem-aventurança, a gente continua isso, a pensar na bem-aventurança, que bem-aventurado é quem sofre. E aí você vê que o injuriado, verso 14, o injuriado é bem-aventurado. Só a palavra de Deus para nos trazer ideias como essa, né? Que bem-aventurado é o que sofre. Cheio da graça, cheio do carisma, da alegria, da bem-aventurança do Senhor é quem sofre. Só a palavra dele para nos encher dessa certeza. Porque a gente às vezes acha que sermos injuriados pelo nome de Cristo é uma coisa fora do comum, mas a palavra diz que é motivo de alegria sofrermos em nome de Cristo, por Cristo. Então, isso é algo importante para nós pensarmos, mas aqui no verso 15 também vai falar: se sofrerem, porém, não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Então, que o motivo do vosso sofrimento não seja pena por um ato que você comete, que seja uma infração, seja um erro. Mas, diferente disso, se você sofrer, que você sofra por ser cristão, por ser seguidor de Cristo. E um texto que sempre me marca, eu não lembro ao certo onde está, mas está em Atos, que diz que os discípulos estavam se sentindo dignos e alegres desse carisma, desse Cairo, dessa alegria que é indizível, dessa bem-aventurança. Eles estavam felizes por terem sido dignos de sofrerem pelo nome de Cristo, serem dignos de receberem chibatadas por serem encontrados servos de Cristo. Que isso nos conduz a entender e avaliar como tem sido a nossa conduta como crentes. Que isso nos leve a refletir nesse sentido e, diferente de sermos condenados, que o cristão seja aquele que não desonra a Cristo através de suas atitudes, porque a revista diz: mas se sofresse pelo fato de ser cristão, seria motivo de honra. E a atitude certa é aceitar a injúria e dar glórias a Deus por estar sendo digno de sofrer por esse nome. Nossos irmãos, hoje, que são perseguidos por pregarem o evangelho, se encontram nessa condição. E eles têm o carisma, a graça do Senhor em suas vidas, porque conseguem desfrutar do prazer de Deus, da graça, da alegria, da bem-aventurança de ser perseguido pelo nome de Cristo. E, em último lugar, nos leva a um pensamento importante, do 17 ao 19, que nos fala de julgamento. Julgamento. Que o juízo de Deus, ele é um juízo que se iniciará pela casa de Deus. O juízo de Deus começará por sua casa. Que isso nos traga um alerta, que isso nos traga temor, que o juízo de Deus vai começar pela sua casa. E que possamos nos encontrar como pessoas que são servas e servos do Senhor, para que não sejamos estes que serão julgados e condenados pelo Senhor, mas que pensemos que somos aqueles que certamente serão achados
servos serão encontrados como uma parábola de Jesus diz, servo bom e fiel. Que no final, Cristo diga para cada um de nós, venha para as bodas, servo bom e fiel. E não o contrário, aparta-te de mim, servo mau. Que não seja assim, mas que sejamos aprovados pelo Senhor, em serviço ao Mestre. Possamos estar convictos de que o juízo de Deus, sabermos a realidade que Deus ainda julgará vivos e mortos, nos leve a uma vida mais ativa em serviço a Ele, uma vida mais ativa em motivação na obra do Senhor e serviço na obra do Mestre. Que você tenha sido conduzido ao estudo da palavra, que você tenha sido conduzido pelo Senhor a entender o valor do serviço cristão em um tempo de tamanha adversidade, mas que você não abandone a caminhada. Que você prossiga no alvo, que é Cristo nosso Senhor. Então, que você continue conosco. Estaremos, então, no próximo domingo à noite, fazendo a abertura da campanha de missões mundiais. Viva o poder de transformar, baseados em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, de mansidão, de amor, de mansidão e de moderação, de poder, de amor e de moderação. Então, que possamos ser conduzidos ao Senhor em serviço. Que você continue conosco. Se você gostou dessa lição, que você compartilhe com quem necessita, que você, então, se assim for o seu desejo, esteja conosco comungando com o Senhor. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, fique com Deus.